Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa reunião de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. E para harmonizar o nosso ambiente, vamos pedir à nossa irmã Sinaia para ler a nossa página de preparo. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João 12, 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se o sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas, sim, como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignorar qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Agradecemos assim a nossa querida irmã Sinaia, que leu a leitura da página, harmonizando o nosso ambiente, os nossos corações. Convidamos agora que possamos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: bondoso Deus, amado Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome, para que possamos fazer à distância o tratamento espiritual a todos aqueles irmãos que não podem comparecer por algum motivo, elevando as nossas vibrações de muito amor a todos os leitos de dor e sofrimento, aqueles que estão doentes em fase final, aqueles que estão doentes em casa, que possamos levar nos presídios, possamos levar aos amigos de ruas, nossos irmãozinhos que estão nas calçadas, as crianças que estão em abrigos, aos idosos que estão em asilos, e também, Senhor, a todos nós, a nossa família, essa nossa casa, que possa receber as melhores vibrações, para que possamos sempre nos sentirmos muito bem nessa casa de Isaac Lima. Que nós possamos, Senhor, estender as nossas vibrações aos nossos irmãos que estão no plano espiritual, muitos ainda desequilibrados por não entender a sua situação, que os amigos espirituais possam chegar até ele e socorrê-lo, dando assim calma, paz e luz. Que nós possamos também orar pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos inimigos,
E as nossas vibrações, Senhor, podem chegar aos lugares mais distantes do nosso planeta, onde há guerra, onde há desavença entre os irmãos, levando a paz do nosso Mestre Jesus. Assim, queridos irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho. Vamos agora pedir à nossa irmã Vânia Hungria, que fará o nosso estudo da noite de hoje, cujo tema é Missão Espíritas. A referência está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Que ela possa ser amparada pelo seu mentor, pelos espíritos benfeitores dessa casa que conduzem o nosso trabalho. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Nosso estudo do Evangelho de hoje, do capítulo 20, do item 4, é do espírito Erasto, que trouxe essa mensagem para Allan Kardec no ano de 1863. E ele nos mostra que missão não é só para espíritos puros, mas que a cada um é dada a missão possível de ser executado. Então, já para iniciar, todos nós podemos ter certeza que temos uma missão. Cada um de nós tem a sua missão, com maior grandeza diante da sociedade ou de menor vulto diante da sociedade, mas sempre muito importante para cada um de nós. E iniciando esse texto de hoje, ele chama a atenção dos espíritas para o momento em que vivemos. Quando nós colocamos a nossa fé na justiça de Deus e também nos colocamos como novos apóstolos, segundo palavras dele, da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. E ele nos instrui de pregar o dogma novo da reencarnação e da revelação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. E ele já vem nos chamando a atenção para a importância do conhecimento das leis de Deus, da confiança em Deus, mas também do trabalho. Mas para que possamos desenvolver esse trabalho com equilíbrio, disciplina e responsabilidade, é importante estudar, é importante saber do que se fala, o que está se fazendo e de que forma nós estamos caminhando diante e dentro da doutrina espírita. E por isso é importante conhecer as obras básicas, meus irmãos. A todos nós, ao trabalhador da casa espírita, ao frequentador simpatizante, é importante estudar. Então, Allan Kardec, ele nos traz o Pentateuco, que são as 5 principais obras. Temos, depois disso, uma imensidão de livros e palestras e estudos, mas o básico. Então, ele nos traz o Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos o que vem a ser o espírito. A vida espiritual, fala da natureza de Deus, das leis imutáveis, das múltiplas experiências do espírito através da reencarnação. Ele nos traz também o Livro dos Médiuns, onde nós vemos a relação entre encarnado e desencarnado e a maneira segura de podermos vivenciar isso e compreender a mediunidade, que muitos de nós sente, percebe no seu dia a dia, mas muitas vezes não sabe como lidar com isso. Então, Kardec, junto aos espíritos, vem nos mostrando o que evitar, como nos conduzirmos para que consigamos unir equilíbrio e aprendizado. Já na Gênese, vemos a vida de uma maneira assim bem ampla. Ele fala da formação dos seres do planeta e do planeta, faz uma análise dos textos mais complexos do Evangelho de Jesus e nos mostra conceitos do Cristo à luz da ciência de uma forma lógica, ou seja, bem compreensível.
Já no livro O Céu e o Inferno, que também compõe as obras básicas, nós vemos vários ambientes espirituais e depoimentos que nos mostram as consequências das nossas crenças e atitudes diante da vida cotidiana. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estudamos nesta segunda-feira, em todas as segundas-feiras, vemos a moral cristã, a moral que o Cristo nos trouxe. Eu estou citando essas obras para que nós tenhamos clareza da importância do estudo. Não só do passe, de assistir às palestras, de ler um romance, o que é agradável também, mas de saber do que falamos, de compreender a doutrina que aceitamos para nos guiar, de saber por que alguns fenômenos acontecem conosco, por que nos sentimos tão bem num determinado momento diante de uma situação e tão incomodados, às vezes deprimidos em outras situações, aparentemente sem motivo. Eu gosto de lembrar sempre do avanço tecnológico em que vivemos, porque é a nossa realidade. Hoje nós temos a inteligência artificial que nos possibilita uma série de recursos, não só no trabalho, mas para nos divertir, para nos distrair, e que nos oferece muitas coisas boas, muitas informações e possibilidades maravilhosas. Mas também, por malícia ou ingenuidade, espalham-se através desses programas informações equivocadas que nós podemos evitar. Com o estudo, com a compreensão, com o saber e a observação dos princípios doutrinários trazidos por Allan Kardec e por todos os espíritos que compuseram as obras básicas. E Erasto nos chama atenção em seu texto dizendo: que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Então, quando nós temos o conhecimento, nós sabemos dos princípios da doutrina, nós conhecemos as pessoas sérias que divulgam a doutrina, nós conseguimos perceber que uma fala não poderia ser daquele irmão ou daquela irmã, que uma informação não seria passada em nome da doutrina espírita por alguém que conheça os seus princípios doutrinários. Tem circulado um vídeo onde atribui-se a Chico Xavier uma fala que, ao olhar desatento, parece autêntica, porque parece a voz dele e parece inofensiva a informação. Assim como tem inúmeros vídeos falando em nome de Dr. Bezerra de Menezes. Mas cabe a nós, espíritas, o estudo e compreensão das obras básicas, para que nós possamos fazer uma avaliação à luz dos ensinos de Jesus, e não aquilo que nós achamos, né? De qualquer informação que nos chegue antes de repassá-la, até para evitar esse repasse. E nós começamos o nosso estudo falando de missão, e agora estamos falando de repasse de vídeos, de áudios, da responsabilidade. E como eu disse lá no início, nem sempre nós temos uma missão como espíritas enorme, como a de Chico, como a de Divaldo, e como Hermínio Miranda, e como tantos outros que nós conhecemos. Às vezes a nossa missão é dizer a verdade, é consolar o irmão, é aplicar o passe, é nos instruir e nos melhorar a nós mesmos. Talvez essa seja a nossa missão. Estarmos atentos às criações que hoje se fazem possível e ao que está sendo dito. Os termos usados, a que se destina, de onde surgiu. Talvez nossa missão seja essa, a de
crítica saudável, a de crítica instrutiva. E o Espírito Erasto continua no seu texto: Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais os obter em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ou seja, não é necessário ter uma mediunidade ostensiva. Ver espíritos, falar com espíritos, psicografar, escrever livros. A nossa tarefa é a tarefa de levar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita a todos que dele necessitem. Mas sem atropelos, sem criações, sem coisas extravagantes. Aprender e pôr em prática, primeiro na nossa vida. Até porque fazer isso já nos custa o suficiente. Nós não precisamos de inovações. Colocar o Evangelho do Cristo em prática na nossa vida já é tarefa, já é missão para uma vida inteira. Nós não precisamos de inovação. Nós já temos obras espíritas repletas de experiências, de relatos, de dores que já foram vividas e foram compartilhadas, exemplos de irmãos e irmãs que nos precederam nesse caminho de aprendizado e dor e que deixaram as luzes acesas para que nós pudéssemos passar por esse caminho e ir adiante e aprender um pouco mais, ir além. É assim que a evolução acontece. E Erasto continua nesse texto que é muito interessante. Ele fala: caminha para frente, pois, falange imponente pela tua fé. E os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que erguerá as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza de todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. É isso que nós acabamos de ver, né? Nós não precisamos repetir os erros, não precisamos repetir a história errada, nós podemos aprender com ela. A missão dos espíritas hoje não é mais aquela da época de Kardec, da apresentação da doutrina pelos fenômenos, mas hoje é a apresentação da doutrina pela vivência, pelo exemplo, por nossa melhora moral, pela nossa transformação. Como Erasto diz aqui no texto que eu li, com os batalhões dos incrédulos que nos cercam, né? Que são aquelas pessoas que convivem conosco e que conhecem nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos defeitos mais íntimos, e que quando veem que nós já não fazemos determinadas coisas, agem de forma incrédula, porque estão esperando aquelas reações ainda. Mas é esse o testemunho, é nós melhorarmos a nós mesmos e não ao outro. Mas tudo isso são planos, tudo isso é tentativa, fracasso, tentativa novamente e muitas vezes fracasso. Não nos enganemos, meus irmãos, não nos enganemos, achando que nós já sabemos e temos a condição de proceder dessa maneira. Mas nós temos que ter a coragem e a perseverança. O caminho ainda é longo e bem difícil. Nossos vícios morais ainda nos pesam muito e
travam os nossos passos, muitas vezes nos fazem parar no caminho. As necessidades materiais, elas ainda nos cobram atitudes que muitas vezes se chocam com os ensinamentos do Cristo. Mas isso tudo é normal, faz parte do aprendizado. O que nós não podemos perder de vista é que nós vivemos das nossas escolhas. E continua Erasto nos incentivando, e ele fala que a nossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. E o trabalho não é fácil, mas a cada avanço, a cada conquista, é com certeza um motivo de felicidade e de agradecimento, porque o que não nos falta é auxílio dos bons espíritos. É ajuda, é incentivo, é uma torcida enorme daqueles irmãos que nos querem bem e que já conviveram conosco em uma outra época que hoje nós não lembramos. E essas conquistas, primeiro, são as nossas conquistas pessoais, as nossas curas íntimas, para que nós possamos partir para o trabalho externo. Para nós que fazemos estudos, quantas vezes nós pegamos um tema para desenvolver e pensamos, como eu vou falar sobre isso? Eu que ainda não sei o caminho, que ainda me prendo nesse tema. E o caminho é exatamente esse, é a persistência no estudo, na boa vontade, na pesquisa, na escuta. É desse jeito que nós chegamos à conclusão que o tema proposto é primeiro para quem está fazendo. A necessidade inicial é minha, de compreensão. Depois nós compartilhamos. Erasto nos fala sobre isso. Ele fala: ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e seguir o caminho da verdade. Ele nos chama a atenção para a humildade e o bom senso, né? A tarefa nos foi confiada, mas nós temos que ficar sempre atentos, porque não basta só estudar, conhecer a doutrina. Muitas vezes nos extraviamos, às vezes pela arrogância, às vezes pela vaidade, às vezes por acharmos que já sabemos demais, que já conseguimos dar conta de tudo, e não é desse jeito que acontece. Como nos diz a música dos Titãs, é caminhando que se faz o caminho. Nada acontece por mágica. A doutrina espírita é a mensagem do Cristo à humanidade. É uma mensagem que nos foi passada de forma clara, de forma límpida, sem mistérios. Ela nos convida a um novo viver pautado na fé raciocinada. E isso não é fácil, porque nós temos que quebrar todos os paradigmas que foram construídos até aqui na nossa existência. Todos os dogmas, todos os empecilhos, os muros, temos que transpor tudo isso e simplificar as coisas. Mas também tem uma dose muito grande de disciplina, de responsabilidade, de conhecimento de nós mesmos, de reconhecimento do mundo em que nós vivemos neste momento, rever os nossos conceitos, e nada disso é fácil. Mas esse é o caminho que nós temos a trilhar, porque nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas fomos criados para a felicidade. Um dia chegaremos à condição de espíritos puros, mas até lá o caminho é bem longo. Relembrando aqui um trechinho da nossa página inicial, que é um texto de Emmanuel, ele fala: muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo
se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo nos desvaladouros do caminho. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente, de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Ou seja, o aprendizado virá para o aprendiz que se dispuser a aprender. Nós precisamos estar preparados, dispostos a aprender. Que mesmo diante da dor, do medo, da inexperiência, dos nossos erros, das incertezas, nós continuemos tentando. Espíritos puros, dizem os espíritos, não foram criados puros, foram espíritos que evoluíram, que aprenderam, que fizeram a sua parte na evolução. Exigir de nós hoje mais do que nós podemos ser é causar problemas para nós mesmos, trazer tristeza, desânimo. Nós ainda vamos errar e falhar muitas vezes ao longo do nosso caminho. O que sinaliza a nossa mudança, na verdade, não é a conquista em si, neste momento, é a persistência, a resiliência diante de nós mesmos, dos impasses que nós ainda temos. Erasto finaliza esse texto com uma pergunta e uma resposta. E ele pergunta: se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E a resposta que ele nos traz: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições, às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos. E ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. E o que ele vem nos mostrando é que nós estaremos sempre num bom caminho como espíritas, enquanto estivermos agindo no bem, enquanto estivermos observando e aprendendo e colocando em prática os ensinamentos do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós conseguirmos colocar isso em prática, nós vamos ter mais respeito, mais responsabilidade e assim conseguirmos angariar provisões úteis para o nosso futuro espiritual. Coisas que nós possamos utilizar, levar a doutrina espírita a outros países quando renascermos em outras nações. Mesmo que voltemos numa nação que não acredite no espiritismo, que tenhamos uma outra religião quando reencarnarmos, mas que possamos levar em nós os princípios básicos da doutrina, a crença em Deus, a imortalidade da alma, a certeza de que nós resistiremos a tudo que nos venha e, principalmente, a prática do bem. O momento atual da nossa história nos mostra a necessidade de reconhecer a boa nova de Jesus como a diretriz segura e, principalmente, necessária à humanidade. Então, cabe à doutrina espírita a responsabilidade de despertar esses corações. E o Cristo conta conosco, com os espíritas, para fazer isso. Ainda que diante dos desafios na propagação da sua mensagem de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.
Então, esse, meus irmãos, é o nosso trabalho de casa, é o nosso trabalho de todos os dias enquanto aqui estivermos, nos preparar para sermos melhores por nós e pelos outros que nos cercam. Muita paz a todos. Agradecemos assim a nossa irmã Vânia Hungria, que nos trouxe esse tema, esse estudo, nos alertando quanto à nossa missão. Então, agora convido a todos que possamos fazer a nossa prece final, dizendo assim: gratidão, Pai. Amigo Jesus, muito obrigado pelo amparo recebido, aos amigos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos intuem e que nós possamos assim lembrar um pouco desse estudo e levarmos para a nossa vida diária, que nós possamos aplicar, levar em prática e sempre pensando nas nossas missões, para que viemos, porque estamos aqui e o que devemos fazer. O nosso Mestre Jesus nos dá todo o caminho. Assim, Senhor, muito grato pela noite de hoje, pelo estudo, e que nós possamos assim, Senhor, com muita paz e com a certeza do vosso amparo, dar por encerrado a nossa reunião da noite de hoje de estudo e tratamento espiritual da nossa amada casa Isaac Lima. Assim, convido a todos aqueles que irão receber o passe à distância, que fiquem em silêncio, que fiquem preparados, relaxados, para que possam receber o benefício daquilo que necessitam. Ouçam a música até o final, para poder, relaxados, possam, assim, já atendidos pelos Espíritos que aí estão. Graças a Deus, graças a Jesus, a todos uma boa noite, que possamos estar aqui na próxima segunda-feira para mais um estudo e tratamento espiritual. Graças a Deus, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre.